Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 4. Capítulo 34. Embora Shizui tenha uma boa impressão de Danzou, ele precisa acreditar que essa questão é verdade. Danzou não é uma boa pessoa. Tudo isso é verdade? Shizui esfregou o rosto, ainda achando difícil de acreditar. Ele não imaginava que Yan se daria ao trabalho de brincar com isso, principalmente porque Yan tinha acabado de voltar da missão no dia anterior. Além disso, esse tipo de coisa não pode ser falsificado. Uma simples verificação revelaria a verdade. Se Yan ousou dizer isso, então deve ser verdade. O Daimyo precisa de proteção. Danzou quer assassiná-lo. O Daimyo não confia no povo de Konoha, então somente os Uchiha podem agir. Como o relacionamento entre os Uchiha e Danzou é terrível, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por essa razão, o Daimyo está disposto a aceitar a proposta de Uchiha enviar pessoas para protegê-lo. Com preguiça de responder à pergunta, Yan continuou. O Hokage correu para o prédio de escritórios do Hokage, provavelmente para lidar com Danzou e a Raiz. Desta vez, a Raiz pode ser dissolvida, e Danzou pode até perder o cargo e ser forçado a se aposentar. Mas publicamente será alegado que ele está sob vigilância. Afinal, o Hokage precisa estabilizar o Daimyo e impedi-lo de fazer algo drástico. Sua tarefa é proteger o Daimyo. Durante este período, não importa quem seja, ninguém pode ferir o Daimyo. Não importa quem peça, você deve executar esta tarefa com firmeza. Seja Danzou, o Hokage ou qualquer outro ancião, você não pode dar atenção a eles. Porque não tenho certeza se outras pessoas estão envolvidas nisso. Você quer ser um agente duplo, certo? Você tem um forte senso de responsabilidade, certo? Agora é a sua vez de escolher. Os anciões ou os Daimyo, isso diz respeito a Konoha e a toda a Terra do Fogo. Você, Uchiha Shizui, ainda ousa ficar ao lado dos anciões? Uma vez criadas algumas lacunas, não é fácil repará-las. Yan não gosta de Shizui, mas ele tem que admitir a força de Shizui. Alguém como Shizui, se bem utilizado, é uma ferramenta dócil e poderosa. Confirmarei isso com o líder do clã. Se tudo for verdade, assumirei essa responsabilidade e garantirei a segurança do Daimyo, nunca permitindo que ninguém o machuque. Atormentado interiormente pulando para frente e para trás, Shizui finalmente deixou seus braços caírem fracamente. Como Yan previu, Shizui escolheu proteger o Daimyo. Sua posição se espalhou de família e aldeia em aldeia e na Terra do Fogo. Nesse nível, é difícil para a família e autoridades de alto escalão influenciarem suas decisões. Este é o resultado que Yan queria. Bom, com seu objetivo alcançado, Yan se levantou para ir embora. Após dar 2 passos, virou-se e olhou para Shizui. Shizui, sabe, eu realmente não gosto de você, mas tenho que admitir que você é uma pessoa altruísta e ótima. Por favor, me perdoe por não ser como você, porque a família não precisa de pessoas altruístas. Além disso, espero que você fique longe de Itachi no futuro. Acredito que você entenda o que quero dizer. A família não precisa de tantas pessoas altruístas. Itachi é muito atencioso e inteligente. Não o quero ao seu lado. Para a família, para a aldeia e até mesmo para toda a Terra do Fogo. Itachi já foi influenciado, mas não tanto que não possa ser revertido. Com o tempo, Yan acredita que pode fazer de Itachi o seguidor leal da família. Então é melhor que Shizui fique longe. Seu altruísmo influencia Itachi constantemente. Depois que Yan foi embora, Shizui foi imediatamente para a residência do líder do clã, onde Fugaku o esperava. Líder do clã? Assim que ele começou a falar, Shizui foi interrompido. Fugaku balançou a cabeça levemente e pousou sua xícara de chá. Shizui, as palavras de Yan são minhas. Espero que você assuma essa responsabilidade pela família, pela vila e até mesmo por toda a Terra do Fogo. Você não terá muitas pessoas em quem confiar durante esse período. Você é uma pessoa inteligente, acho que entende o que quero dizer. Se Danzou ousa planejar um assassinato, o terceiro Hokage tem pensamentos semelhantes. Durante o período de proteção do Daimyo, você não pode confiar em ninguém levianamente. Até o terceiro Hokage. Isso significa que durante esta missão, a única pessoa em quem Shizui pode confiar e receber ordens é Yan. Líder do clã, eu entendo. Garantirei a segurança do Daimyo, mesmo que isso custe a minha vida. Muito bom. Fugaku assentiu satisfeito. Mas interiormente, ele suspirou. Shizui, pelo bem da família e da vila, você tem que suportar esse fardo. O departamento de polícia logo recebeu uma notificação do Hokage. Nenhum membro Uchiha está autorizado a deixar a área do clã Uchiha ou o departamento de polícia antes do amanhecer. Esta notificação do escritório do Hokage confirmou ainda mais as palavras de Yan. Tudo é verdade. Pelo menos Shizui acreditava. O terceiro Hokage estava ocupado lidando com Danzou e a Raiz e preocupado que Yan espalhasse a notícia. Então ele simplesmente bloqueou o departamento de polícia e a área do clã Uchiha. Só depois que tudo estiver resolvido os Uchiha poderão sair. Ele mal sabia que tentar manter segredos isolando a área era apenas uma ilusão. Yan havia previsto há muito tempo que o terceiro Hokage tomaria medidas, então a notícia não deveria se espalhar de dentro, mas de fora. Se isso se espalhasse da família e da aldeia, seria culpa dos Uchiha. Mas se veio de fora, não tinha nada a ver com os Uchiha. O terceiro Hokage culparia apenas o Daimyo, pensando que foi ele quem espalhou a notícia. O objetivo é avisar a todos para evitar que Konoha se volte contra eles depois. Da noite para o dia, Danzou perdeu a divisão raiz que ele havia construído meticulosamente e sua posição como conselheiro do Hokage, sendo enviado para um lugar isolado para se aposentar.
Para evitar que Danzou causasse problemas por desespero, o terceiro Hokage só permitiu que ele mantivesse 5 pessoas. Depois de lidar com esses assuntos, o terceiro Hokage enviou Omura Mitokado para a mansão do Daimyo para mostrar a sinceridade da vila, enquanto ele permaneceu em Konoha, preocupado que Danzou pudesse agir mal. Alguém tão sedento por poder ficaria muito agitado ao perder tudo de repente. Durante esse período, se ele não estivesse na vila, as chances de Danzou causar problemas eram altas. Para evitar isso, o terceiro Hokage teve que ficar em Konoha enquanto Omura foi até o Daimyo. Shizui, responsável pela segurança do Daimyo, viajou sozinho. Shizui chegou à residência do Daimyo antes de qualquer um e o conheceu. Ao saber que os Uchiha enviaram o renomado Shizui do cintilante corporal da Terceira Guerra Ninja para protegê-lo, o Daimyo ficou muito satisfeito. Isso mostrou a preocupação genuína do Uchiha com sua segurança, melhorando muito a impressão que o Daimyo tinha do Uchiha e de Yan. As coisas deveriam ter se acalmado aqui, mas o terceiro Hokage estava longe de estar calmo, porque a dissolução da raiz exigiu a transferência de todos os ativos da raiz. Capítulo 35. Durante esse tempo, o povo de Danzou e a raiz não conseguiu intervir, o que levou o terceiro Hokage a descobrir algo que ele nunca esperava. Da raiz, eles descobriram muitas coisas chocantes, incluindo materiais experimentais e documentos registrados. Como ele ousa? O terceiro Hokage rugiu como um leão furioso, enquanto Koharu olhava para o céu sem palavras. Desta vez, Danzou estava realmente acabado. Se essas coisas não tivessem sido encontradas, talvez depois de estabilizar o Daimyo, Danzou pudesse ter recuperado sua posição como conselheiro do Hokage, e a raiz poderia não estar além de qualquer salvação. Mas agora, não há mais esperança. Aquelas pilhas de materiais e documentos contrabandeados faziam seu couro cabeludo formigar só de olhar. Isso é algo que um humano poderia fazer? O que deixou o terceiro Hokage ainda mais furioso foi que, de acordo com a investigação da Anbu, a notícia do plano de Danzou de assassinar o Daimyo estava se espalhando pelos lados dos daimyos e áreas vizinhas. Essa notícia fez com que até mesmo o povo da Terra do Fogo tomasse conhecimento da existência da raiz. A mensagem se espalhava como fogo, dando sinais de que ia além da Terra do Fogo. A Anbu tentou conter a notícia, mas descobriu que estava além de sua capacidade. Se fossem Konoha, eles poderiam ter conseguido, mas desde que as notícias começaram a se espalhar do lado dos daimyos, mesmo com todo o esforço, eles não conseguiram bloqueá-lo. Além disso, dado o momento delicado, mesmo que a Anbu tivesse efetivo suficiente, eles não ousariam tomar tal ação. Um grande número de Anbu operando ao redor do Daimyo certamente provocaria os nervos sensíveis do Daimyo. Metade da raiva do terceiro Hokage era direcionada a Danzou, e a outra metade ao Daimyo. A raiz escondeu muitas coisas, quase todas indizíveis, enquanto o Daimyo vazou a notícia diretamente. Como a notícia partiu do Daimyo, o terceiro Hokage só pôde colocar a suspeita no Daimyo, e não no Uchiha. O alvoroço do lado dos daimyos indicava que outras nações e aldeias logo receberiam a notícia. As vilas mais preocupadas com a Terra do Fogo e Konoha, Iwagakure e Komogakure, foram as mais rápidas a reagir. Com a ajuda de falcões mensageiros ou de certas bestas invocadoras, a transferência de informações e notícias poderia ser realizada em apenas algumas horas. Assim, naquela tarde, o pergaminho de inteligência já estava nas mesas de Onoki e do quarto Raikage. Isso poderia ser uma oportunidade? Olhando para o conteúdo do pergaminho, Onoki mergulhou em pensamentos profundos. O final ambíguo da Terceira Guerra Ninja ainda deixou Onoki insatisfeito, sempre querendo dar uma mordida na Terra do Fogo. A foi ainda mais dramática, começando com uma explosão de risos de prazer pelo infortúnio. Da mesma forma, a também viu isso como uma grande oportunidade. Mesmo que eles não pudessem tirar vantagem do caos para iniciar uma guerra contra a Terra do Fogo, eles deveriam pelo menos se beneficiar disso. Ou pelo menos manchar a reputação de Konoha e aumentar a distância entre Konoha e os daimyo. Komogakure imediatamente ficou do lado do daimyo do País do Fogo, expressando apoio ao daimyo e condenando Danzou e o terceiro Hokage. Iwagakure fez o mesmo, colocando mais lenha na fogueira. À medida que a situação piorava, todos passaram a acreditar que Danzou realmente conspirou para assassinar o daimyo. Essa culpa inabalável vinda de cima permaneceria com Danzou até sua morte. O mundo exterior estava em alvoroço, com todo tipo de acusações chegando, até mesmo de muitos países pequenos condenando Konoha. O terceiro Hokage ficou sobrecarregado com todo o caos, não tendo tempo para lidar com os Uchiha. Quanto a Danzou, tendo perdido sua liberdade de movimento, ele só podia se retirar obedientemente. Pelo menos por enquanto, não poderia causar mais problemas. O fardo sobre os ombros de Yan de repente pareceu muito mais leve. Nem mesmo Yan esperava que uma informação falsa pudesse ter um impacto tão significativo. Se ele divulgasse outras informações, o mundo ninja inteiro não ficaria em alvoroço? Capitão, você está se sentindo mal de novo? O rostinho de Izumi estava cheio de preocupação enquanto ela seguia Yan como uma sombra, quase o seguindo até o banheiro, temendo que algo pudesse acontecer com ele. Não é nada. É que seu talento é grande demais, e estou um pouco sobrecarregado. Yan, com o rosto um pouco pálido, balançou a cabeça, indicando que estava bem. Ele estava usando Izumi como cobaia por vários dias seguidos, até descobrir que Izumi era como um tesouro. Se não fosse por seu desejo pelo chakra de Indra e Azura, Yan gostaria de manter Izumi ao seu lado indefinidamente. A cada dia, ele conseguia aumentar significativamente sua energia mental e seu poder do Sharingan.
Onde mais ele poderia encontrar algo tão bom? Meu talento é bom demais? Izumi ficou perplexa, incapaz de entender como o fato de seu talento ser bom estava relacionado ao mal-estar de Yan. Sim, seu talento é muito bom, então treine bastante e pratique com afinco. Não decepcione minha confiança e esperança em você. Eu acredito em você, Uchiha Izumi. Seu talento está no mesmo nível da genialidade que os Uchiha produzem e cultivam. Acredite em si mesmo, você consegue. Para motivar Izumi, Yan pintou um grande quadro para ela. Sentado em seu escritório, Yan refletiu sobre o que o fez ficar ocioso. Itachi havia se juntado ao departamento de polícia. Para educar seu filho, Fugaku designou diretamente os antigos companheiros de equipe de Itachi e Shizui para Yan, reunindo sob seu comando. Quanto ao plano de Fugaku de reorganizar o departamento de polícia, ele ainda não havia chegado a uma conclusão, porque vários anciãos linhadura do clã discordavam. Eles acreditavam que as ações de Fugaku estavam roubando seu poder. A família pode melhorar e se fortalecer, mas seu poder não deve ser tirado dela. Assim, apesar de inúmeras discussões, a proposta de Fugaku ainda não foi resolvida satisfatoriamente. Toque, toque, toque. A batida interrompeu os pensamentos de Yan. Organizando os documentos na mesa, Yan olhou para cima e gritou. A porta se abriu e Itachi, que era ainda mais baixo que Izumi, entrou. Ao entrar no escritório, Itachi fez uma leve reverência e cumprimentou. Capitão, há muitos estranhos suspeitos na vila. Essas pessoas entraram em Konoha disfarçadas de comerciantes, mas estão coletando informações secretamente. A polícia deveria investigar mais a fundo e prender essas pessoas? Esse pequeno admirador mudou bastante. Yan ainda se lembrava de como, quando Izumi entrou para o departamento de polícia, ela ficava vermelha ao ver Itachi, seus olhos se moviam rapidamente, extremamente animada. Mas em menos de um mês, ela já podia encará-lo com calma. Ela não reagiu muito à chegada de Itachi, como se ele fosse apenas um colega comum. Yan olhou para Izumi estranhamente e perguntou a Itachi. Essa é sua opinião pessoal? É minha opinião pessoal, respondeu Itachi. Assassinar o daimyo não era um crime pequeno. Espalhar a notícia causaria grande comoção. Mais e mais aldeias escolheram se posicionar contra Konoha, expressando apoio ao daimyo e condenando Konoha. A partir dessa época, pessoas com propósitos especiais começaram a chegar gradualmente a Konoha para coletar informações. Izumi, você pode sair agora. Ok. Izumi ergueu a mãozinha para gesticular, lembrando Yan de cuidar da saúde e não trabalhar demais. Ela saiu do escritório, fechando a porta atrás de si pensativa. Capítulo 36. Depois que Izumi saiu, Yan perguntou a Itachi, que estava parado em frente à sua mesa. Você deveria saber por que essas pessoas vieram para Konoha, certo? Sim, eles vieram por causa do plano de assassinar o daimyo. Itachi respondeu com sinceridade. Então me diga, qual é a responsabilidade do departamento de polícia? Para manter a segurança da vila e... O terceiro Hokage disse uma vez que embora Itachi fosse uma criança, ele tinha a mentalidade mais próxima da de um Hokage, o que significava que ele era muito inteligente. Por sua vez, quanto mais inteligente uma pessoa é, mais ela sabe e mais se importa. Diante da pergunta de Yan, Itachi ficou perdido. Porque o propósito inicial do departamento de polícia, além de manter a segurança da vila, também incluía capturar espiões, criminosos e realizar uma série de tarefas importantes e perigosas. Entretanto, à medida que a vigilância do terceiro Hokage e de outros contra os Uchiha aumentava, os Uchiha ficaram apenas com a responsabilidade de manter a segurança. Outras tarefas e direitos estavam fora de questão. Lembrem-se, a responsabilidade atual do departamento de polícia é manter a segurança da vila. Temos apenas o direito de manter a segurança, nada mais. Vocês devem entender por que chegamos a esse ponto. Certo, voltem. Contanto que essas pessoas não estejam se reunindo para causar problemas ou fazer algo excessivo, não precisamos nos preocupar com elas. Konoha recebe turistas e comerciantes de qualquer região para visitar e fazer negócios. Quanto ao que você mencionou, o departamento de polícia não tem autoridade para lidar com isso. Essa é a responsabilidade da Anbu. Pode parecer que Yan estava se esquivando da responsabilidade e se mantendo distante, mas, na verdade, ele estava reclamando sobre como a vila havia gradualmente retirado os poderes originais do departamento de polícia. Do começo ao fim, os Uchiha sempre foram passivos. Entendido. Espere. Itachi estava prestes a sair depois de cumprimentá-lo quando Yan de repente o chamou de volta. Capitão, há mais alguma coisa? Itachi parou, não esperando que Yan fizesse um pedido que o irritaria e confundiria. Yan fez um gesto para Itachi se aproximar e disse: Vamos, sorria para mim. Itachi. Estava claro que Itachi queria socá-lo, pois suas duas mãos, ou melhor, seus punhos, estavam cerrados com força. Não me entenda mal, não estou sendo estranho e não quero dizer mais nada. Yan sorriu levemente e apontou para o próprio rosto dizendo: Viu só? Um sorriso. Não imite seu pai, sempre com uma cara séria e inexpressiva. Agora que você é membro do departamento de polícia, se quiser se destacar nessa posição e não ser como os outros membros do clã, você precisa aprender a controlar e administrar suas emoções e expressões. Um sorriso pode facilmente aproximar você dos outros. Essas são coisas que você precisa aprender. E alguém que sorri superficialmente mas é implacável por dentro, é ainda mais perigoso. Um sorriso com tantos princípios complexos misturados? Isso estava além da compreensão de Itachi. Ninguém jamais havia exigido isso dele antes.
Desde que se formou no exame Chunin e deixou seu time ninja, o sorriso de Itachi se tornou raro, exceto quando ele estava com sua mãe, irmão e Shizui. Outros só conseguiam ver uma expressão estoica no rosto de Itachi. Sei que o líder do clã sempre o ensina com severidade e o elogia dizendo, como esperado do meu filho, lembre-se, não imite em hipótese alguma, porque uma cara séria nem sempre é algo bom. Isso só faz as pessoas pensarem que você é difícil de lidar. Além da posição dele, quantas pessoas ousam se aproximar do líder do clã com essa cara? Se você quiser assumir mais responsabilidades pelo clã, sua primeira lição é aprender a sorrir, aprender a se comunicar com os membros do seu clã e se integrar aos círculos deles. Itachi, eu tenho que aprender isso? Itachi sentiu que Yan estava dificultando as coisas para ele. Líder do clã, estou certo? Yan de repente olhou para cima e se dirigiu à porta. Pai. Ao ouvir isso, Itachi ficou um pouco assustado e se virou para olhar. Parado na porta que estava aberta há algum tempo, estava Fugaku, seu rosto tão escuro quanto o fundo de uma panela. Os comentários repetidos de Yan sobre não imitar seu pai deixavam Fugaku desconfortável, sem mencionar as reclamações contínuas de Yan sobre ele. Principalmente aquela frase, como esperado do meu filho, quase o fez desmoronar. A maneira como ele educava o filho estava errada. Fugaku não pôde deixar de duvidar de si mesmo. Ai! Pigarreando, Fugaku abriu a porta, ainda com a expressão severa de sempre. Ele lançou um olhar penetrante para Yan e disse a Itachi, já que este é um pedido do seu superior e capitão Itachi, você deve se esforçar para aprendê-lo, entendeu? Sim, pai, farei o meu melhor. Itachi endireitou as costas e respondeu em voz alta. Yan, segurando o riso, observou essa interação sutilmente complicada entre pai e filho. Tudo bem, você pode ir agora. Pai sênior. Depois de cumprimentá-lo formalmente, Itachi saiu, fechando a porta atrás de si. O que você está fazendo? Assim que seu filho saiu, Fugaku, com uma expressão severa, questionou. Pedi para você liderar o time de Itachi, não para ensinar meu filho a sorrir e ser implacável por dentro. Como você? Sempre com uma cara séria, fazendo com que muitos membros do clã hesitem em se aproximar de você? É isso que você chama de autoridade de líder de clã? Vamos, meu grande líder de clã. Um Fugaku com uma expressão severa poderia intimidar outros Uchiha, mas essa tática não funcionou com Yan. Fugaku, duramente criticado, ficou sem palavras. Sabendo que não conseguiria argumentar melhor que Yan, ele abandonou o assunto. Hoje à noite, convocarei outra reunião de clã para continuar discutindo a reorganização do departamento de polícia. Você precisa comparecer. Sem chance. Yan recusou terminantemente, desinteressado em tais discussões fúteis. Vários anciãos linhadura se recusavam teimosamente a ceder, temendo que seu poder fosse retirado, atrapalhando consistentemente os esforços de Fugaku para reorganizar o departamento de polícia. Mesmo sem pensar muito, Yan pôde prever que o encontro seria uma discussão acalorada entre Fugaku e os anciões. No máximo, envolveria também aqueles que apoiavam Fugaku. Muito barulho, mas nenhuma solução. Não que Yan gostasse de criticar, mas a performance de Fugaku em momentos críticos foi realmente decepcionante. Seja para o clã ou para a aldeia. Tanto tempo havia se passado, e ele ainda não conseguia lidar com alguns anciãos linhadura. E isso era apenas sobre reorganizar os Uchiha, nem mesmo dissolver os linhadura. Se fosse preciso realmente lidar com os linhadura, com sua natureza indecisa, ele não conseguiria nada. Já era ruim que ele fosse indeciso, mas ele também impedia que outros tomassem atitudes. Capítulo 37. Se vão me restringir, por que eu deveria comparecer à reunião? Vocês podem resolver isso sozinhos. Não me chamem para coisas tão maravilhosas. Assim, Yan recusou categoricamente. Fugaku sabia que Yan estava expressando sua insatisfação por estar sendo restringido. Depois que Fugaku saiu, Izumi se aproximou curiosamente. Capitão, por que você não está presente numa reunião tão importante? O líder do clã já pediu. Para outros, isso pode parecer uma coisa boa porque significa ganhar a atenção do líder do clã. Mas para Yan, não valia nada. Participar de quê? Yan disse irritado. A suposta reunião é só os anciãos e o líder do clã discutindo sem parar. Acho que vocês precisam chegar a um acordo, e acho que deveriam me privar dos meus direitos. Discutindo sem parar, sem resultados. Quando eles ficam bravos, eles dizem que você não respeita os mais velhos ou o clã. Desde o incidente com o sexto ancião, os anciões do clã têm desconfiado de Yan, temendo que ele possa fazer algo contra eles algum dia. Não só seria constrangedor, como seus ossos velhos poderiam não aguentar. O mais importante é que eles não querem que Yan quebre as regras. Se o problema pode ser resolvido conversando, por que recorrer à violência? Eles já estabeleceram um precedente. Se Yan continuar, como a geração mais jovem os respeitará no futuro? Se eles enfrentarem dificuldades, eles simplesmente ativarão seu Sharingan e usarão Genjutsu? Isso, haha. Izumi riu sem jeito, sem palavras. Como seu capitão realmente já havia feito coisas assim antes, não era de se espantar que os anciões estivessem sempre preocupados que ele pudesse agir de forma inadequada. O que houve? Você está muito curioso? Quantas das suas tarefas de aprendizagem você concluiu? Vamos ao campo de treinamento verificar. Eu não disse nada. Izumi se retirou rapidamente e saiu, fechando a porta atrás dela. Embora ela estivesse trabalhando duro, ainda havia um longo caminho a percorrer para atingir os padrões de Yan, especialmente na área de Genjutsu. Felizmente, Izumi não era alguém que desistia facilmente, caso contrário, as críticas de Yan a fariam se retrair.
A reorganização do departamento de polícia foi então paralisada, com os anciãos relutantes em fazer concessões e Fugaku incapaz de exercer pressão suficiente para forçá-los. Enquanto isso, o plano de Danzou para assassinar o daimyo estava aumentando. Depois de receber críticas de várias aldeias, até mesmo os daimyos de diferentes países se levantaram, exigindo em conjunto uma explicação razoável do terceiro Hokage. Tais assuntos não podiam ser encarados levianamente pelos daimyo. Não importa o que acontecesse, mesmo que a guerra chegasse à aldeia, o daimyo não deveria ser tocado. Essa era a questão principal. Agora Danzou havia pisado nessa linha, deixando o daimyo muito nervoso. E se isso fosse um precedente ruim? Se Danzou iniciou, e se outras aldeias insatisfeitas com seus daimyos seguissem o exemplo? O daimyo da Terra do Vento ficou particularmente surpreso. Era de conhecimento geral que ele tinha uma atitude notoriamente ruim em relação à Vila da Areia. Se ele levasse a Vila da Areia longe demais, o que aconteceria se eles o atacassem também? Então, os daimyos da Terra do Vento começaram a contatar os daimyos de outros países para atacar Konoha em conjunto. Um cansado esquadrão Anbu retornou a Konoha e imediatamente foi ver o terceiro Hokage. Após retornar da residência do daimyo, o terceiro Hokage sentiu que algo estava errado. Como o daimyo conseguiu informações tão detalhadas? As informações eram tão detalhadas que descreviam claramente até mesmo a raiz, um departamento muito secreto. A informação deve ter sido vazada por alguém de dentro. Entre as 5 principais vilas ninja, a existência de certos departamentos especiais não é segredo. Por exemplo, a raiz em Konoha, ou os ninjas caçadores na Vila da Névoa. Esses departamentos especiais, embora desconhecidos para os forasteiros, são bem conhecidos dentro das 5 principais vilas. Outras aldeias sabiam que Konoha tinha um departamento de raiz, mas os detalhes e a escala eram desconhecidos. O fato de as informações detalhadas da raiz terem sido claramente registradas já indicava o problema. Então o terceiro Hokage enviou uma equipe Anbu para investigar o assunto minuciosamente. O responsável por isso foi Kakashi, alguém em quem o terceiro Hokage confiava muito. Hokage-sama. No escritório, Kakashi se ajoelhou, relatando cuidadosamente os resultados da investigação da equipe. Por meio de investigação no daimyo, a fonte da informação foi rastreada até uma casa de recompensas. Foi confirmado que a informação veio de lá, e a casa de recompensas já vendeu muitas dessas informações. Os compradores específicos são difíceis de rastrear. Uma estação de recompensas. O terceiro Hokage franziu a testa profundamente e perguntou: "Você descobriu alguma informação sobre o vendedor?" A identidade do vendedor foi disfarçada, e nem mesmo as pessoas no posto de recompensas conseguiram confirmar quem era. Kakashi abaixou a cabeça, não por falta de esforço, mas porque era impossível rastreá-la. A outra parte era muito astuta. Eles escolheram deliberadamente um posto de recompensas na fronteira com a região do fogo para vender as informações. Esse posto, devido à sua localização remota, tinha poucos visitantes. Uma filial pequena não ousaria provocar clientes aparentemente ferozes. Naturalmente, quem vendeu a informação não pôde ser rastreado, a menos que Kakashi tivesse a habilidade de viajar no tempo. Hokage-sama, suspeito que a pessoa que está vendendo as informações seja da vila e ocupe uma posição elevada. Pessoas comuns nem saberiam sobre a raiz, muito menos venderiam sua inteligência. Saber informações detalhadas sobre a raiz já explica o problema. A toupeira está na aldeia e ocupa uma posição elevada. Não podem ser eles. O rosto do terceiro Hokage, começando a apresentar manchas da idade, demonstrava incerteza. Apesar de dizer que não podiam ser elas, ele já começava a duvidar. E seus principais suspeitos eram seus antigos parceiros. Danzou não faria algo tão tolo como cavar a própria cova, para que pudesse ser descartado. Além de Danzou, os únicos que restaram foram os 2 anciãos conselheiros, o aposentado Akimichi Torifu e Shinozuki, que ocupavam um cargo importante na Anbu. Danzou tinha pouca suspeita. A menos que ele fosse louco, Koharu e Omura também não tinham motivo para fazer tal coisa. Poderia ser Shinozuki? Pensando nisso, o terceiro Hokage estremeceu e balançou a cabeça repetidamente. Aquele era seu filho. Se Yan soubesse que o terceiro Hokage estava suspeitando que seu próprio filho havia capturado uma toupeira, ele provavelmente morreria de rir. Os outros tinham pouca motivação para trair a vila, então Akimichi Torifu também era improvável. A menos que ele estivesse infeliz por estar longe do centro do poder e decidisse trair. Pessoas sedentas por poder geralmente são paranoicas. O terceiro Hokage não foi exceção. Naquele momento ele continuou a especular e duvidar de quem havia traído a vila e vendido informações importantes. Obrigado pelo seu trabalho duro, Kakashi, mas você não pode descansar ainda. Preciso que você lidere uma equipe para se infiltrar na residência do daimyo. Hokage-sama, você quer dizer? Kakashi ficou atordoado, seus olhos cheios de espanto e descrença. Capítulo 38. O significado do terceiro Hokage era claro. Ele queria que Kakashi se infiltrasse na residência do daimyo para evitar que alguém ficasse desesperado e realmente atacasse o daimyo. Shizui era o protetor visível, mas precisava haver uma camada oculta de proteção. É melhor prevenir do que remediar. Se alguém tentasse assassinar o daimyo, isso lançaria a Terra do Fogo no caos. Kakashi. O terceiro Hokage acendeu um cigarro. Desde que essa confusão começou, seu hábito de fumar só aumentou. A pessoa que vendeu as informações cruciais da vila quer lançar a vila e toda a Terra do Fogo no caos. O daimyo não deve ser ferido.
Uchiha Shizui é a proteção visível, mas precisamos de Anbu nas sombras. Entendeu? Quanto às pessoas que o Daimyo recrutou, o terceiro Hokage as ignorou. Essas pessoas eram boas em intimidar e formar grupos, mas confiar nelas para proteger o Daimyo em uma crise era um sonho. Entendido. Fique tranquilo, Hokage-sama. Protegerei o Daimyo com a minha vida. Kakashi reconheceu a gravidade da situação e fez uma promessa solene. Bom, vá. Acenando com a mão, o terceiro Hokage suspirou, sua voz cheia de profunda fadiga. Ele não se importava nem um pouco com qualquer problema que os Uchiha estivessem causando. Ele só queria estabilizar a situação do Daimyo e da Terra do Fogo o mais rápido possível, evitando que outros países e vilas se aproveitassem do caos para perturbar Konoha e a Terra do Fogo. Depois que Kakashi saiu, o terceiro Hokage convocou outros capitães da Anbu. Ele ordenou que monitorassem Danzou de perto, impedindo-o de deixar Konoha, incluindo os homens de Danzou e os membros da raiz. Uma partida de lobisomem começou em Konoha. O terceiro Hokage via todos como traidores em potencial. Muitos Anbu designados para monitorar os Uchiha haviam partido, e o esquadrão que seguia Yan havia desaparecido há muito tempo. Sentado em uma lanchonete, tomando café da manhã e observando os alunos com pequenas mochilas indo para a academia ninja, Yan sentiu uma vontade inexplicável de rir. O terceiro Hokage teve muitas preocupações ultimamente. Isso levou a uma redução temporária no escrutínio dos Uchiha. Sem ninguém olhando, a comida ficou ainda mais saborosa. O capitão parecia estar de bom humor. Observando Yan atentamente, Izumi notou um leve sorriso em seus lábios, um sinal de bom humor. Cópia. Quando Sasuke correu para a academia ninja, Yan decisivamente usou a oportunidade de cópia de hoje nele. A recompensa foi muito boa. Uma recompensa de acerto crítico parte do chakra de Indra. Hahaha, idiotas, idiotas, vocês são todos uns grandes idiotas. Quando Yan estava prestes a integrar a recompensa, uma risada alegre e travessa se aproximou, acompanhada de alguns xingamentos raivosos. Logo, um garotinho loiro correu para a loja de café da manhã, carregando uma sacola. Este é Uzumaki Naruto? Yan jurou que era a primeira vez que ele ficava tão perto de Naruto desde sua chegada, e Naruto se aproximava dele ativamente. O aparecimento repentino de um garoto loiro surpreendeu a todos na loja. Tendo acabado de se formar, Izumi o reconheceu e exclamou, Naruto? Naruto, pare aí mesmo. Blé, eu não vou. Vocês, idiotas, não vão conseguir me pegar. Fazendo uma careta para seus perseguidores, Naruto riu triunfantemente e jogou a bolsa em sua mão. O que? Naruto fazia esse tipo de coisa quando criança? Jogando coisas em uma loja de café da manhã cheia de gente. Espera, por que essa sacola parece familiar? Vendo o que havia na sacola, Yan agarrou a cintura de Izumi e saiu imediatamente da loja de café da manhã sem pagar pela refeição. De manhã cedo, o maior encrenqueiro de Konoha jogou um ninho de vespas em uma lanchonete. Quem aguentaria isso? Melhor ir embora cedo. Quanto à conta do café da manhã, eles podem pagar na próxima vez. Supondo que a loja ainda existisse. O zumbido começou, seguido de gritos. Vários clientes azarados saíram correndo, segurando o rosto, alguns já parecendo porcos inchados. Não subestime as vespas do mundo Naruto. O veneno delas é capaz de fazer até javalis uivar de dor. Imagine pessoas comuns. Naruto jogou muito bem essa. Yan ficou bastante impressionado e feliz por ter corrido rápido. Socorro, está doendo. Salve-me, não me pique por favor. Vespas não poupam você porque você implora. Uma vez provocadas, elas tratam qualquer coisa que se mova como inimiga picando furiosamente. Não é de se admirar que Naruto fosse tão impopular quando criança. Mesmo sem os vazamentos deliberados de Danzou, seu comportamento dificultava que as pessoas gostassem dele. Mesmo que ele tenha feito isso para chamar atenção, esperando que as pessoas o notassem. Mas seus métodos de atrair atenção eram difíceis de tolerar. Jogar um ninho de vespas em uma loja pode ser mortal. Hahaha, venham me pegar, idiotas, grandes idiotas. Rindo o tempo todo, Naruto desapareceu, deixando o caos para trás. Em um telhado próximo, Yan colocou Izumi no chão e olhou na direção em que Naruto havia fugido. É realmente caótico. Aquele garoto é muito ousado. Muito ousado. O Hokage vai ter dor de cabeça. Izumi mostrou a língua. Não tem nada a ver conosco. Vamos voltar. Nossa patrulha está prestes a começar. Quanto mais dores de cabeça o terceiro Hokage tivesse, melhor. Dessa forma, ele não se concentraria nos Uchiha. Um clã Uchiha despercebido e sem importância era o mais seguro. Um Naruto travesso, combinado com pressões externas na vila, era bem satisfatório. Mas Naruto se aproximando deles não era uma forma de se aproximar deliberadamente de um Jinchuriki, certo? Espero que não. Caso contrário, Yan teria que arranjar problemas ainda maiores para o terceiro Hokage. Ainda havia muitas marcas negras e informações valiosas sobre Danzou. Yan não se importou em desenterrar mais uma ou duas. Deixe o terceiro Hokage ver o verdadeiro terror de um transmigrador, especialmente alguém que gosta de conspirar e tramar. O quê? Naruto jogou um ninho de vespas em uma loja de café da manhã? O terceiro Hokage pulou da cadeira em choque. Que tipo de operação era essa? Onde esse garoto conseguiu um ninho de vespas? O professor, que estava perseguindo Naruto, mas não conseguiu pegá-lo, suou profusamente e respondeu relutantemente. Hokage-sama, Naruto chegou cedo à escola e assustou os outros alunos de propósito. Eu queria repreendê-lo, mas ele pulou o muro e correu, chegando a jogar um ninho que encontrou na floresta na loja de café da manhã. Muitas pessoas estão hospitalizadas com ferimentos graves. O terceiro Hokage.
Esse garoto deve pensar que eu tenho uma vida longa e poucos problemas, né? Capítulo 39. Ontem fui à pousada de águas termais e acabei sendo espancado por um grupo de mulheres, que então relataram um incidente ao escritório do Hokage. No dia anterior, fui pego em flagrante tentando roubar alguns livros adultos da livraria. E no dia anterior, o terceiro Hokage se sentia completamente exausto. Mais uma vez, ele teve que limpar a bagunça. Parecia necessário conversar com Naruto. As coisas não podiam continuar assim. Com todos os problemas atuais, o terceiro Hokage esperava que Naruto pudesse ficar longe de problemas por um tempo. Quanto a Naruto se aproximar de Yan, o terceiro Hokage não poderia lidar com isso agora. No banheiro, Yan se olhou no espelho. Pegou uma toalha e enxugou o sangue que escorria dos olhos. Sua tentativa de desenvolver seu Sharingan havia falhado. Yan se perguntou se era porque ele não havia experimentado um estímulo forte o suficiente. Recentemente, ele sentiu mudanças significativas em seus olhos, sua força mental aumentou. O poder de seu Genjutsu aumentou e o consumo de seu Sharingan diminuiu significativamente. O uso excessivo de seu Sharingan de 3 Tomoe esgotaria severamente seu poder ocular, embora não o deixasse cego. Os efeitos colaterais do esgotamento de sua força ocular e mental eram sérios. Apesar das desvantagens, o aumento do poder ocular e mental de Yan significava maior resistência, maior poder de Genjutsu e melhor percepção. Quanto à sua capacidade de copiar, melhor não mencionar. Além de Kakashi, nenhum ninja Uchiha ficou famoso apenas por copiar técnicas, mostrando indiretamente que a vila estava apoiando fortemente Kakashi. Sem a ajuda da vila, Kakashi não teria superado Shizui apenas pelo mérito. Que sorte eu ser um Uchiha! Se fosse um ninja de outro clã, o sangramento dos olhos assustaria muita gente. Yan riu autodepreciativamente enquanto limpava o sangue do rosto. Ele se sentiu um pouco decepcionado por seu Sharingan não ter evoluído, mas conseguiu manter uma mentalidade positiva. Se evoluir, ótimo, se não, progresso constante também é bom. Se outros conseguem despertar o Mangekyou Sharingan, não há razão para que ele não consiga, especialmente com sua habilidade de trapaça. Caso contrário, qual o sentido de ter essa habilidade de trapaça? Quando Yan retornou ao seu escritório e se sentou, a porta foi aberta à força. Capitão. Ao entrar no escritório, Kaze lhe entregou um pergaminho criptografado, um pequeno pergaminho usado para transmitir informações. Sem curiosidade sobre de onde veio, Kaze perguntou: Capitão, devemos responder? Não há necessidade. Yan abriu o pergaminho criptografado e fez sinal para Kaze sair. Ah, e não mate o corvo. Com exceção de Izumi, todos os outros da equipe não se davam bem com Shizui. O pergaminho era de Shizui, que normalmente usava corvos para enviar mensagens. Yan temia que sua equipe pudesse matar o corvo. Shizui era uma pessoa boa e altruísta. Você pode insultá-lo, mas não deve machucar seus corvos. Caso contrário, ele ficaria muito bravo. Se um assassino ficaria furioso ao perder um cachorro, imagine o que um ninja faria ao perder seus corvos. Kaze fez uma pausa, lançando um olhar irritado ao seu capitão. Eu sou esse tipo de pessoa? Embora eu não goste do dono do corvo, por favor, não me compare com aquele idiota do Giro. Ha. Yan riu enquanto provocava Kaze com sucesso e então lia o conteúdo do pergaminho. Shizui estava ao lado do Daimyo há algum tempo e só contatava Yan. Ele relatava tudo o que acontecia ali diretamente a Yan, ignorando o terceiro Hokage e Fugaku. A transformação de um trabalhador qualificado estava ocorrendo sem problemas. Yan acreditava que assim que Shizui se acostumasse a esse modo de trabalho, ele gradualmente se distanciaria do terceiro Hokage. Que truque! Yan zombou depois de ler o conteúdo. O Daimyo estava realmente jogando bem suas cartas, até mesmo tentando roubar Shizui. Se eu tivesse medo de você caçá-lo, eu teria mandado Shizui para lá? Mas essas condições são realmente tentadoras. Para conquistar Shizui, o Daimyo até fez propostas de casamento. Infelizmente, ele não sabia que Shizui só se interessava por corvos e Itachi. Mulheres bonitas tinham que se afastar. Mesmo não sendo sua filha, apenas uma sobrinha, isso mostrava o quanto o Daimyo valorizava Shizui. Além de relatar as tentativas do Daimyo de recrutá-lo, Shizui também mencionou outros assuntos triviais na residência. Por exemplo, os ninjas recrutados pelo Daimyo, não conseguindo conquistá-lo, começaram a persegui-lo. Matá-los? Não, ele não podia atuar, pelo menos não pessoalmente. Eles eram apenas palhaços. Não importava que truques fizessem, não conseguiam tocar em Shizui. Yan decidiu ignorar. Quanto a reportar ao Fugaku, melhor não. Fugaku já estava sobrecarregado com a reestruturação do departamento de polícia, graças aos anciãos que se uniram contra ele. Yan ficou feliz por não ter comparecido àquela reunião maldita. Caso contrário, ele poderia ter reagido e cometido insubordinação. A noite caiu. Konoha, próspera com o desenvolvimento comercial, continuava movimentada. O distrito comercial era bem iluminado e as ruas movimentadas. Em contraste, a área do clã Ino Shikasho, inalterada por décadas, parecia um pouco deserta, com algumas poucas luzes fracas na rua. Isso é delicioso, realmente delicioso. Já rechonchudo como um barril, com um penteado para trás e uma barba cheia, Shouza Kimichi continuava enfiando carne na boca, comendo como um demônio voraz. Sentado em frente a Shouza, o terceiro Hokage perdeu o apetite. Inicialmente, ele achou que a carne grelhada tinha um cheiro bom, mas os hábitos alimentares de Shouza o assustaram. Terceiro Hokage, você não está comendo?
Vendo que o terceiro Hokage não tocava na comida, Chouza semicerrou seus olhos quase invisíveis. Após alguns segundos de silêncio, o terceiro Hokage balançou a cabeça. Bom. Com uma risada, Chouza pegou a carne do prato do terceiro Hokage e a devorou, sem se importar com suas mãos gordurosas e os molhos. Carne grelhada suficiente para vários adultos, apenas Chouza meio satisfeitos. Arroto. Depois de um arroto, Chouza olhou com pesar para a mesa bagunçada, enxugou as mãos com uma toalha e perguntou: Você veio até mim sobre Danzou e o Daimyo, certo? Embora aposentado há muito tempo, Chouza ainda prestava atenção aos principais eventos da vila. Nesse momento difícil, a visita do terceiro Hokage tinha um propósito óbvio: suspeitar dele. Terceiro Hokage, estou em uma posição difícil. O terceiro Hokage suspirou. Mas é tudo pela aldeia. Se não encontrarmos o traidor, a aldeia enfrentará consequências ainda piores. Alguém que ousasse vazar informações da raiz não mediria esforços. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 40. Entendido, eu entendo. Deixe-me falar primeiro. Chouza assentiu, indicando sua compreensão. Primeiro, deixe-me esclarecer que nos últimos anos, não conheço os detalhes dos acontecimentos da raiz. Não tenho ideia do que Danzou está tramando. Meu conhecimento é limitado, e este assunto não tem nada a ver comigo. Como ele não estava envolvido, não havia como assumir a culpa. Chouza não era tolo, caso contrário, ele não teria escolhido a aposentadoria precoce para desfrutar de uma vida pacífica em casa. Comer e beber todos os dias sem preocupações, ocasionalmente, proteger as famílias do trio Ino Shikasho era o suficiente para ele. Quanto a outros assuntos, ele não podia e não se daria ao trabalho. O terceiro Hokage ouviu em silêncio. Chouza continuou. O objetivo da outra parte é claro. Eles estão mirando em Danzou, talvez até em Konoha e em toda a Terra do Fogo. Talvez seja melhor começar por aí. Mirando em Danzou? O terceiro Hokage franziu a testa ligeiramente. Ele havia considerado isso, mas havia muitas pessoas na vila que guardavam rancor de Danzou. Além do clã Uchiha, que mais odiava Danzou, muitos outros clãs tinham impressões negativas dele, especialmente aqueles com quem ele se aproximava exigindo pessoas. O terceiro Hokage sabia dessas coisas, mas optou por não intervir. Vamos usar o processo de eliminação. Primeiro, os Uchiha. Quando Chouza mencionou Uchiha, seu rosto gordinho se encheu de vergonha. Não vamos considerar os Uchiha. Eles sabem poucos segredos, então é improvável que sejam eles. Se você sabia, por que mencionou isso? À primeira vista, os Uchiha pareciam ansiosos para matar Danzou, mas sabiam muito pouco sobre seus segredos. Não podiam ser eles. Qualquer um descartaria imediatamente os Uchiha como suspeitos. Depois eles investigariam outros suspeitos. No final, depois de verificar todos, até o trio Ino Shikasho ficou desconfiado. Chouza ficou exasperado. Como isso voltou para mim? Lorde Terceiro, continue a investigação. Não posso ajudar mais. Chouza decidiu, por fim, ficar de fora. A investigação não tinha nada a ver com ele ou com o trio Ino Shikasho. Embora Danzou tivesse incomodado o trio Ino Shikasho, eles não gostavam dele o suficiente para se darem ao trabalho. Além disso, pouquíssimas pessoas no trio Ino Shikasho sabiam desses detalhes secretos. Ninguém parecia suspeito. Depois de uma noite inútil, o terceiro Hokage foi embora decepcionado. Chouza, como foi? Assim que o terceiro Hokage saiu, Shikaku, o cérebro do trio Ino Shikasho, chegou. Ele saiu sem resultados. Todos são suspeitos, mas ninguém poderia ter feito isso. Chouza revirou os olhos. Momento perfeito. Shikaku, por que você não analisa quem é o mais suspeito? Você acha que eu sou um deus? Shikaku olhou para a mesa gordurosa com desdém. Como você disse, os mais suspeitos são os menos prováveis. Todos os outros são suspeitos, mas sem provas. Este assunto provavelmente permanecerá sem solução. Sem provas, mesmo que o terceiro Hokage virasse Konoha de cabeça para baixo, ele acabaria desistindo. No máximo, ele teria isso em mente e seria mais cauteloso no futuro. Comparado à captura de um traidor, a situação externa era mais importante. Você tem razão. Danzou deve estar furioso. Chouza riu com vontade. Ele valoriza o poder acima de tudo, e agora ele se foi. Eu não deveria rir. Eu não devo rir. Shikaku ficou encantado por dentro, mas permaneceu indiferente por fora, como se esse assunto não o afetasse. Na verdade, ver Danzou em apuros o deixou muito feliz. Pensar em como Danzou havia exigido pessoas do clã Ino Shikasho o fez cerrar os dentes de raiva. Ele queria um membro do clã Nara como ajudante, um membro do clã Yamanaka para interrogatório, e assim por diante. Basicamente, ele só queria se livrar do Danzou. Ino Shikasho não foi exceção. O terceiro Hokage visitou todos os clãs com suspeitas, até mesmo as famílias por trás de Koharu e Omura. Os dois assessores não tiveram grandes objeções a isso. Se fossem eles, poderiam ter agido com ainda mais urgência. O terceiro Hokage não cortou laços imediatamente, mas visitou cada clã individualmente, o que já era bastante atencioso. Como Shikaku havia previsto, a investigação foi concluída sem resultados. No final, o terceiro Hokage desistiu de encontrar o traidor e se concentrou em lidar com questões externas. O questionamento conjunto dos vários daimyos era muito mais sério do que as investigações de outras aldeias. O movimento errado e Konoha poderia se tornar a primeira aldeia a ofender todos os daimyos. Nesse ponto, o desenvolvimento de Konoha, tanto econômico quanto militar, seria sufocado. Se chegasse a esse ponto, Hiruzen Sarutobi não precisaria mais ser o terceiro Hokage. Ele poderia se aposentar. Caramba!
O terceiro Hokage raramente perdia a compostura e xingava, mas ele não conseguia evitar. Ele não apenas xingou, mas também bateu o pergaminho de comunicação na mesa, deixando seu rosto envelhecido vermelho. Koharu e Omura, sentados próximos, suspiraram enquanto observavam o enfurecido terceiro Hokage. Desde que esse incidente começou, o terceiro Hokage tem lutado para controlar suas emoções. Percebendo que sua perda de compostura era inapropriada, o terceiro Hokage respirou fundo para se acalmar. O daimyo enviou uma mensagem. Ele quer convidar todos os daimyos para uma reunião e exige que Konoha envie uma unidade ninja para proteção. Tais reuniões ocorriam 1 ou 2 vezes por ano. Normalmente, o terceiro Hokage estaria acostumado com isso. O que o irritou foi que no passado ele era responsável por enviar pessoal para o daimyo. Desta vez, o daimyo demonstrou claramente desconfiança ao solicitar especificamente proteção à força policial Uchiha. O daimyo não confia em nós e pediu especificamente que o Uchiha cuidasse da segurança. Não é de se espantar que você esteja tão bravo. Koharu suspirou. Tarefas como essa geralmente são atribuídas pelo escritório do Hokage. Eu não esperava que este ano fosse diferente. As circunstâncias forçaram Konoha a continuar recuando para manter o apoio do daimyo. Então, para o encontro deste ano, Omura hesitou. Eles não queriam que os Uchiha continuassem se envolvendo em tais assuntos. Caso contrário, o daimyo poderia começar a apoiá-los e os Uchiha, por sua vez, poderiam secretamente apoiar o daimyo. Essa situação tinha que ser evitada a todo custo. Entretanto, a retenção de fundos pelos daimyos os forçou a ceder. Capítulo 41. Não avise os Uchiha ainda. Ainda falta algum tempo até que os outros daimyos se dirijam ao nosso daimyo. Já avisei Jiraiya e pedi que ele encontre Tsunade. Acredito que esteja na hora de Tsunade voltar. O terceiro Hokage não queria que os Uchiha assumissem uma tarefa tão importante ou entrassem em conflito com os daimyo, aprofundando o conflito. A ideia dele era trazer Tsunade de volta. Se Tsunade interviesse, o assunto poderia ser resolvido de forma adequada. O daimyo poderia continuar a aproveitar a vida na mansão, e Konoha receberia financiamento para seu desenvolvimento. Nas negociações e na comunicação com o daimyo, Tsunade tinha uma vantagem inerente que o terceiro Hokage não conseguia igualar. O título Princesa de Konoha não foi dado a ela à toa. O daimyo concedeu alegremente esse título a Tsunade, não apenas por causa dos poderosos irmãos Senju, Hashirama e Tobirama, mas também porque Tsunade era parente próxima da família do daimyo. Ela era quase considerada família. Com o envolvimento de Tsunade, muitos problemas problemáticos poderiam ser facilmente resolvidos. O maior problema agora era como encontrar Tsunade. Para evitar dívidas, Tsunade sempre foi evasiva. Além de se esconder dos credores, ela também queria evitar ser encontrada pelos moradores da vila. Tsunade, que estava completamente desanimada, não queria retornar à vila. Espero que tudo corra bem. Koharu e Omura trocaram olhares, sentindo-se impotentes. Em Konoha eles eram conselheiros respeitados, mas fora dele, seu status não significava nada. Se o terceiro Hokage não conseguisse lidar com isso, seria ainda mais difícil para eles. Não muito tempo atrás, Omura foi pessoalmente até o daimyo, mas o daimyo furioso o ignorou completamente. A vigilância da vila sobre os Uchiha diminuiu significativamente, e Yan retornou à sua vida anterior de trabalhar, patrulhar e lidar com casos de emergência. Devido à reorganização não resolvida da força policial, o antigo esquadrão de Shizui foi designado para Yan, patrulhando e lidando com vários casos sob sua liderança. Como resultado, os times combinados formaram um grupo bem grande. Yan caminhava na frente enquanto os outros o seguiam obedientemente. Os transeuntes os evitavam, o que lhe dava uma sensação estranha. Ele se lembrou de alguns memes peculiares de sua vida passada. Um grupo de Uchihas com Sharingan, vestindo ternos e carregando facões, parecendo um bando de gangster prontos para causar problemas. Os outros estavam acostumados com essa visão. Itachi, incentivado pelo pai a estudar bastante, observava cada movimento de Yan, ocasionalmente dando um sorriso ligeiramente forçado para aldeões ou ninjas. Infelizmente, isso não conquistou a boa vontade deles, mas assustou muitos. Itachi se lembrava profundamente do conselho de Yan. Agora, até mesmo treinar o sorriso estava em seus planos. Isso levou o clã a pensar que Itachi poderia ter problemas nervosos. Ele costumava ter sempre um rosto impassível, mas agora ele cumprimentava as pessoas e sorria. Quando Yan cumprimentava os membros do clã, eles achavam a atitude amigável e calorosa. Mas quando Itachi o fazia, ficavam desconfortáveis. Afinal, uma pessoa que normalmente tinha uma expressão severa e de repente sorria para todo mundo deixaria qualquer um nervoso. Essas são as áreas que os dois esquadrões precisam patrulhar. Enquanto caminhavam, Yan explicou os pontos importantes ao recém-chegado Itachi. Atualmente, o chefe do clã está defendendo a reorganização da força policial. Uma vez reorganizada, acredito que seremos companheiros de equipe em uma única unidade. Todos devem se conhecer melhor para melhorar o trabalho em equipe e a coordenação. Itachi, mesmo que você seja filho do chefe do clã, eu não vou te tratar, espere. Yan notou algo estranho enquanto educava Itachi seriamente. Como os dois esquadrões estavam patrulhando juntos, a área a ser patrulhada aumentou. De repente, Yan viu alguém agachado na esquina de uma pousada onça em fonte termal com uma risada pervertida vindo daquela direção. Itachi parou e todos seguiram seu olhar. Capitão, esta é uma pousada onsen. Alguém está espiando os banhistas. Eu posso ver isso. O rosto de Yan escureceu.
Parado a uma curta distância, ele cruzou os braços e disse em tom sarcástico: Pessoal, olhem bem. A pessoa que está espiando os outros tomando banho é ninguém menos que o famoso Sannin da nossa vila, Jiraiya-sama. Neste momento, essa importante figura da aldeia está fazendo algo desprezível, até babando com um sorriso pervertido. Como agentes da lei, devemos nos lembrar de nunca fazer coisas tão desprezíveis, ignorantes e vergonhosas. O que você disse, pirralho Uchiha? Ao retornar à vila após o aviso do terceiro Hokage, a primeira coisa que Jiraiya fez não foi se apresentar no escritório do Hokage, mas sim coletar material no onsen, quer dizer, dar uma olhada nos banhistas. Ele estava lá há apenas alguns minutos quando Yan e sua equipe chegaram. A princípio, Jiraiya não se importou em ser notado. A vista através da cerca era simplesmente cativante. Mas o sarcasmo contínuo e as palavras duras de Yan, chamando de ignorante e vergonhoso, foram demais. Você pode me chamar de pervertido, mas não diga que não tenho educação. Incapaz de suportar mais, Jiraiya sentou-se e reclamou alto com Yan, tomando cuidado para não bloquear o buraco que havia feito na parede. Você vê? Yan ignorou Jiraiya e continuou com sua equipe. Os figurões agem rápido. Quando querem espiar, cavam um buraco na parede. Quando não querem, bloqueiam. E nós, como agentes da lei, não podemos fazer nada. Afinal, um líder corrupto leva seguidores corruptos. Como até o Hokage gosta de espionar, é compreensível que seu discípulo Jiraiya-sama aprenda alguns truques. Dizendo isso, Yan até arrastou o terceiro Hokage para o exemplo. O Hokage também gosta de espiar as pessoas tomando banho? A voz de Izumi subiu vários tons. Ela sempre viu o terceiro Hokage como um Hokage idoso e gentil. Quem diria que ele faria tais coisas? Até a visão de mundo de Tachi foi destruída. Ei, garoto, isso é demais. Você pode falar de mim, mas não envolva meu professor nisso. Vendo que Yan havia envolvido o terceiro Hokage, Jiraiya entrou em pânico. Minhas ações não têm nada a ver com meu professor. Não é certo espalhar tais boatos. Se não está certo, então por que fazer? Capítulo 42. Yan não fez cara feia para Jiraiya e questionou friamente. Eu sei que você não tem família e não se importa que as mulheres da sua família sejam espionadas. Mas você consegue se colocar no lugar dos outros? Como você se sentiria se alguém estivesse espionando a mulher de quem você gosta? Você aceitaria isso? Você faria isso? Quem não tem parentes mulheres? Se isso acontecesse com você, você aceitaria? Que absurdo esse negócio de reunir material, você está sendo só um sujeito vulgar. Espiar é espiar, não tente justificar com algum motivo pomposo. Caramba! Jiraiya ficou sem palavras, xingando por dentro. Ele certamente não gostaria que a mulher de quem gosta fosse espiada. Além disso, a força de Tsunade não é algo que uma pessoa comum possa espiar. Não, isso não deveria acontecer de jeito nenhum. Somos todos homens aqui. Gostar de mulheres não é errado, mas se você não consegue controlar essa sua natureza inquieta, é melhor arrumar uma esposa. Tenho certeza de que muitas mulheres estariam dispostas a se casar com você, desde a polícia até o portão da vila. Se você acha que ter uma família é problemático e um fardo, e quer liberar essa sua natureza inquieta, encontre um lugar apropriado. Se não tiver dinheiro, posso lhe emprestar algum, ou até mesmo dar. Só, por favor, não faça mais isso. Consegue? Yan enfatizou a palavra você. Natureza inquieta. Capitão, sua descrição é precisa. Se não fosse pelo medo de ofender Jiraiya, muitos já teriam rido alto. Bobagem. Jiraiya corou de vergonha. O questionamento sarcástico de Yan o deixou tão desconfortável que ele sentiu vontade de cavar um buraco no chão com os dedos dos pés para se esconder. Eu, Jiraiya, o grande sábio sapo, estaria com pouco dinheiro? Se você tem dinheiro, por que espiar? Ou será que os figurões têm hobbies indescritíveis? O Hokage gosta de observar através de sua bola de cristal, e você cava um buraco na parede. Sabia que quando isso for descoberto, as pessoas vão reclamar? E seremos nós que sofreremos. Meu Deus, você espia os outros tomando banho e uma vez pego, vai embora e nós, da polícia, assumimos a culpa. As vítimas jogam a culpa em nós, achando que é uma falha nossa no patrulhamento. Jiraiya ficou perplexo. Só estou longe da vila há alguns anos e agora aparece um pirralho problemático dos Uchiha? Ele continua me acusando, usando você de forma tão sarcástica e até mesmo arrastando o terceiro Hokage para isso. O que piorou a situação foi o olhar de desprezo e repulsa de Izumi, uma mulher que o encarava. Não importa quão grande você seja, fazer tais coisas despertaria o desprezo e a repulsa das mulheres, mesmo que Izumi tivesse apenas 10 anos. Tudo bem, eu estava errado. Não vou espiar de novo, ok? Jiraiya levantou a mão, admitindo a derrota. Ele não conseguiria vencer a boca daquele garoto. Se pedidos de desculpas funcionassem, por que precisaríamos da força policial? Yan não aceitou o pedido de desculpas de Jiraiya. Ouvi falar do seu passado glorioso, de entrar furtivamente em banhos femininos quando criança e ser expulso, de usar a liberação de terra para entrar em pousadas onsen quando mais velho e de roubar jutsus restritos de livrarias usando o nome do seu professor. Você continua prometendo mudar, mas mudou mesmo? Garoto, suspeito que você tenha me investigado. Jiraiya ficou furioso. Então o que você quer? Me prender e me trancar na polícia? Ele não conseguia vencer numa briga verbal, e suas promessas não eram acreditadas. O que mais ele poderia fazer? Fugir? Yan interrompeu o plano de fuga de Jiraiya. Se você ousar correr, colocarei um aviso na vila expondo seus atos. Então o que você quer? É só dizer.
Jiraiya sentiu que estava ficando louco. De onde surgiu esse Uchiha irritante? Tão irritante. O que ele deveria fazer? Yan também não tinha uma solução definitiva. Dado o status especial de Jiraiya, ele não poderia ser preso ou repreendido severamente. O que é mais frustrante é a casca grossa de Jiraiya. Ele podia prometer algo em um momento e continuar espionando o outro lugar no outro. Faça um juramento. Se fizer isso de novo, você nunca mais vai ficar com tesão e só vai se interessar por homens. Jiraiya quase cuspiu sangue. Garoto, não vá muito longe. Todos ficaram perplexos, até Izumi ficou chocada. Ela queria perguntar: capitão, esse xingamento não é um pouco forte demais? Maldito garoto, você está envenenado? Eu já prometi que não haverá próxima vez. O que mais você quer? Por que você mesmo não faz esse juramento? Meu? Yan piscou e então levantou a mão. Eu, Uchiha Yan, juro que se eu espiar mulheres tomando banho, nunca vou ficar com tesão e só vou me interessar por homens. É a sua vez, senhor. Um juramento? Bobagem, eu, Uchiha Yan, jamais faria coisas tão descaradas. Jiraiya foi completamente derrotado. Itachi, prepare-se para notificar a polícia e emitir um aviso público sobre os eventos de hoje, sem omitir nada. Não, eu juro. Jiraiya entrou em pânico. Ele subestimou a persistência de Yan e não esperava que ele ousasse fazer um juramento tão severo. Pensando em nunca mais ficar ereto e só se interessar por homens, Jiraiya estremeceu e instintivamente juntou as pernas. Eu, Jiraiya, juro nunca mais espiar outras pessoas tomando banho. Se eu fizer isso, nunca mais vou ficar com tesão e só vou me interessar por homens. Já chega, garoto? Jiraiya praticamente disse as palavras com os dentes cerrados. Senhor, como desejar. Yan acenou com a mão e conduziu sua equipe embora. Quanto à possibilidade de Jiraiya reincidir, é melhor que ele ou a polícia não o peguem, ou os eventos de hoje seriam divulgados publicamente. Depende se a pele de Jiraiya é grossa o suficiente para ignorar tudo. Jiraiya não conseguiu aproveitar seu material por muito tempo antes de ser pego e repreendido, o que o fez duvidar da vida. Após ser forçado a fazer um juramento, ele foi embora, abatido. Capitão, isso não vai. Itachi hesitou. Afinal, ele é um figurão, um herói da vila. Você tem parentes mulheres? Yan respondeu. Capítulo 43. Itachi subconscientemente imaginou um sujeito pervertido espiando sua mãe, Uchiha Mikoto, enquanto ela tomava banho. Instantaneamente, seus olhos começaram a mostrar uma intenção assassina que ele não conseguia esconder, um olhar que queria cortar alguém. Pervertidos como esse deveriam ser mortos imediatamente, cada um deles. Espere. E o Hokage? Itachi olhou para Yan com espanto. Yan sorriu. Você quer saber por que até o Hokage faz isso? Embora não quisesse admitir, Itachi assentiu honestamente. Os outros também olharam para Yan com curiosidade, ansiosos para ouvir essa fofoca. Quanto a como Yan sabia dessas coisas, ninguém se importava e ninguém ousava perguntar. Continuando a liderar a patrulha, Yan falou enquanto caminhava. O Hokage tem um jutsu especial chamado Técnica do Telescópio. Contanto que ele consiga se lembrar da sua aura de chakra, ele pode observá-lo através de uma bola de cristal enquanto você estiver em Konoha. Em outras palavras, quer você esteja comendo, indo ao banheiro ou até mesmo tomando banho, alguém pode estar observando você. Droga! Assim que Yan disse isso, os rostos de muitas pessoas mudaram. Até mesmo Izumi não conseguiu manter a calma. Ser observado o tempo todo é ainda mais assustador do que ser um pervertido. Yan estava muito curioso para saber se, após sua influência enganosa e de longo prazo, Itachi ainda manteria seu respeito original pelo terceiro Hokage. Agora parecia duvidoso. As palavras de Yan eram como um espinho, perfurando o coração de Itachi. Ele podia não se importar com os outros, mas se importava com sua mãe. Pegar Jiraiya espiando teve um impacto significativo na mentalidade de Itachi. Não importa o quão inteligente ou estratégico alguém seja, ele não consegue manter a calma quando se trata da família. Principalmente porque Itachi tinha apenas 10 anos e ainda tinha um longo caminho a percorrer em seu crescimento. Velho, voltei. Sentindo-se frustrado, Jiraiya abriu a janela do escritório do Hokage e sentou-se no parapeito, parecendo infeliz. Em toda Konoha, apenas Jiraiya escalava a janela do escritório do Hokage. E o terceiro Hokage estava acostumado há muito tempo com os costumes não convencionais de seu discípulo. Que bom que você voltou. Acredito que você já saiba da situação na vila. O terceiro Hokage se virou, pronto para explicar o estado atual da vila, mas o rosto frustrado de Jiraiya o fez parar no meio da frase. Não precisa explicar a situação da aldeia. Já ouvi falar dela. Acenando com a mão, Jiraiya pulou do parapeito da janela e sentou-se no sofá, coçando a cabeça. Que azar! Acabei de voltar para a vila e fui socorrido por uma criança. Lidado por uma criança? O terceiro Hokage ficou perplexo. O que isso significava? Há alguém em Konoha que possa lidar com você, Jiraiya? Um garoto chamado Uchiha Yan. Eu tinha acabado de voltar para a vila e estava coletando material quando ele me pegou durante sua patrulha. Então, ele zombou e me criticou sarcasticamente, me fazendo jurar, ou então ele divulgaria um incidente através da polícia. O terceiro Hokage. Eu estava tão ansioso para que você voltasse, e você voltou só para espiar os outros tomando banho primeiro em vez de se apresentar no escritório do Hokage? Espiar é uma coisa, mas você foi pego, e ainda foi criticado e forçado a fazer um juramento. O terceiro Hokage sentiu como se estivesse conhecendo Jiraiya pela primeira vez. Desde quando seu discípulo se tornou tão complacente?
No passado, se fosse descoberto, ele teria fugido imediatamente. Ele não esperava que Yan usasse diretamente várias palavras e frases ofensivas para provocar Jiraiya, fazendo-o ficar e não fugir imediatamente. Quando Jiraiya quis correr, já era tarde demais. Esse garoto, Uchiha Yan, é bem interessante. Esfregando o queixo barbeado, Jiraiya semicerrou os olhos, relembrando os eventos e percebendo que havia sido enganado. Ele é realmente interessante, forte, muito corajoso e, o mais importante, inteligente. O terceiro Hokage deu uma avaliação justa a Yan. Em seguida, ele descreveu brevemente algumas das ações recentes de Yan. Os olhos de Jiraiya se arregalaram e seu queixo quase caiu no chão. Pelo que ele sabia, os membros Uchiha odiavam enfrentar Danzou porque Danzou sempre encontrava maneiras de atribuir crimes e rótulos a eles, sempre menosprezando todo o clã Uchiha de uma posição superior. Mas Yan encontrou Danzou. Ele fez Danzou parecer tolo. Outros membros Uchiha suportavam Danzou, mas Yan zombava abertamente e o amaldiçoava indiretamente, repreendendo Danzou completamente. Chiado. Não se brinca com esse garoto. Ainda bem que não corri, caso contrário, as consequências teriam sido sérias. Ao saber da situação de Danzou, Jiraiya sentiu-se estranhamente aliviado. Espere, com um Uchiha tão problemático por perto, conhecendo o caráter do velho, ele certamente não o deixaria escapar facilmente. Percebendo o olhar estranho de seu discípulo, o terceiro Hokage quase engasgou com a saliva, rugindo para ele. Estou apenas me protegendo dos Uchiha, não tentando eliminá-los. Essa é a ideia do Danzou. Tosse, tosse, eu só estava preocupado. Jiraiya riu baixinho, esfregando as mãos timidamente. Afinal, os incidentes passados não podem ser atribuídos inteiramente aos Uchiha. Além disso, eles fazem parte da vila. Velho, não devemos pressioná-los demais, causando uma reação negativa. Os Uchiha são muito fortes. Se os pressionarmos demais e eles retaliarem, mesmo que os eliminemos, a vila pagará um preço alto. A comparação visível de forças mostra o resultado. Se os Uchiha, um clã tão poderoso, retaliarem, Konoha enfrentará consequências severas. Mesmo que eles acabem com os Uchiha, a vila sofrerá muito. E quando a notícia vazar, quem pode garantir que outras aldeias não tirarão vantagem? Iwagakure e Komogakure sempre estiveram de olho em Konoha. Ao contrário de outros oficiais de alto escalão, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade não tinham muito preconceito contra os Uchiha. Jiraiya sempre acreditou em tratá-los com igualdade. Mesmo após o incidente da Nove Caudas, ele não culpou os Uchiha inteiramente. Quanto a Orochimaru, ele apenas cobiçava o Sharingan e a linhagem Uchiha. A posição de Tsunade era mais simples. Contanto que você não cause problemas, você faz parte da vila. Embora ela fosse muito tendenciosa externamente, ela era justa internamente. Somente o terceiro Hokage, Danzou e outros anciões constantemente tinham os Uchiha como alvos. Capítulo 44. Eu sei. O terceiro Hokage acendeu seu cachimbo e deu uma longa tragada. É por isso que sempre defendia a investigação da identidade do misterioso homem mascarado, mantendo os Uchiha sob vigilância. O único que sempre esteve disposto a correr riscos foi Danzou. Certo, chega disso. O que exatamente Danzou fez desta vez para causar tanta comoção? Jiraiya estava cansado de ouvir essas coisas. Ele sabia que não conseguiria mudar a opinião do seu professor, então não se deu ao trabalho de discutir. Ele só queria resolver rapidamente os assuntos do daimyo para poder deixar a vila e continuar coletando informações. Ao mencionar isso, o bom humor do terceiro Hokage piorou, e seu rosto ficou sombrio. Ele perdeu a vontade de fumar e largou o cachimbo. O daimyo recebeu informações de uma fonte desconhecida, indicando que Danzou está conspirando para assassiná-lo e apoiar outra pessoa. Suspeito que haja um informante infiltrado entre os altos escalões, pois as informações vazadas são muito detalhadas. Isso parece problemático. Jiraiya coçou o cabelo bagunçado, parecendo magoado. Então, não só temos que acalmar a raiva do daimyo, mas também temos que encontrar a toupeira? Sim. O terceiro Hokage assentiu. Caso contrário, eu não teria retornado sua ligação com tanta urgência. O que devo fazer? Não querendo desperdiçar neuronews pensando, Jiraiya decidiu seguir o que o terceiro Hokage lhe dissesse para fazer. Ele tinha outras coisas com que se preocupar, como verificar Naruto. Encontre Tsunade e traga-a de volta. A vila precisa dela. O terceiro Hokage cerrou os dentes. Os daimyos de vários países estão se preparando para participar de uma reunião no escritório do daimyo. Isso sem dúvida está colocando pressão na vila, então precisamos que Tsunade cuide desse assunto. Isso não será fácil. Jiraiya sorriu amargamente. Desde que deixou a vila, Tsunade andava vagando e jogando, perdendo miseravelmente em todos os lugares, com cobradores de dívidas em seu encalço. Além disso, Tsunade não estava disposta a retornar à vila ou lidar com seus assuntos. Esse era o principal problema. Caso contrário, dada a velocidade com que as notícias se espalham, Tsunade já teria voltado. Tudo bem, farei o meu melhor, mas não posso garantir que ela voltará. Os incidentes do passado a magoaram profundamente. Espreguiçando-se preguiçosamente, Jiraiya pulou no parapeito da janela e se virou para o terceiro Hokage. Velho, é melhor você ter um plano B. Convencer Tsunade a voltar será difícil. Estou indo. Saindo do escritório do Hokage, Jiraiya foi primeiro procurar Naruto. Infelizmente, Naruto ainda estava na escola, cochilando em sua mesa. Vendo isso, a vontade de Jiraiya de se divertir aumentou. Devo encontrar um lugar para liberar minha natureza inquieta e indomável?
Esse garoto realmente sabe como descrever as coisas. Vendo que Naruto ainda estava na aula, Jiraiya decidiu se divertir um pouco enquanto esperava. Ao cair da noite, Ian, tendo mandado embora seu acompanhante Izumi, deixou a força policial. Passando pelo Ichiraku Ramen, Ian decidiu entrar. Teuchi-san, um lamen grande com mais carne e vegetais, por favor. Faz tempo que não nos vemos. Teuchi sorriu e brincou. Só para você saber, os vegetais extras vão custar caro. Ian riu. Se você ousar ir até a polícia para cobrar, adicione o quanto quiser. Ha. Teuchi riu com vontade e começou a preparar o ramen. Logo, o ramen ficou pronto, e Ian começou a comer imediatamente, pulando o ritual pré-refeição habitual de apertar as mãos e dizer, vamos comer. Ao ver Ian comer, Teuchi balançou a cabeça. Ian, isso é desrespeitoso com a comida. Acostumado com isso, Ian ergueu uma sobrancelha. Acho que não desperdiçar comida e comer tudo é o maior respeito. O resto não importa. Tudo bem, contanto que você esteja feliz. Teuchi não teve escolha a não ser aceitar. Tio, eu quero uma tigela de ramen rápido, estou morrendo de fome. Naquele momento, uma pessoa inesperada entrou correndo. Kug, ao ver o garoto loiro com cara de faminto à sua frente, Ian engasgou. Ele não esperava encontrar Naruto enquanto comia ramen, embora soubesse que Naruto adorava essa comida. Foi a primeira vez desde que ele fez a travessia que ele conheceu Naruto. Naruto, sente-se. Que tipo de lamen você quer hoje? Teuchi, familiarizado com Naruto, não o rejeitou por causa dos rumores sobre o demônio raposa. Naruto sempre se sentiu acolhido no Ichiraku Ramen. Naruto pensou bastante, mas eu quero tentar tudo. Percebendo Ian sentado por perto, Naruto disse alegremente, quero o mesmo que esse tio. Argue. Ian engasgou novamente, e Teuchi ficou atordoado por alguns segundos antes de rir alto. Eu disse algo errado? Coçando a cabeça, Naruto não entendeu porque suas palavras fizeram Teuchi rir tanto. Ian, ouvir você me dá vontade de bater em você. Se pudesse, Ian adoraria pressionar Naruto e espancá-lo para fazê-lo entender a dureza do mundo. As mulheres se importam com a idade, mas os homens não? Obviamente sou adolescente, mas você me fez sentir uma década mais velho com aquele tio. Depois de rir, Teuchi enxugou as lágrimas dos olhos e lembrou Naruto. Naruto, Ian não é meu tio. Ele tem apenas 15 anos. Mas, para Naruto, 15 anos parecia muito mais velho. Ele estava confuso. A diferença de idade parecia justificar o termo tio. Só não o chame de tio. Sente-se, vou fazer seu ramen. Ok. Naruto se apoiou fracamente na mesa, esperando seu ramen, sem perceber que os ninjas da Anbu lá fora estavam ficando ansiosos. Ian estava comendo ramen, e Naruto alegremente o chamou de tio. Sabendo que os Anbu estavam observando lá fora, Ian não se deu ao trabalho de discutir com Naruto. Caso contrário, só por chamá-lo de tio ele teria que lhe dar uma lição. Além disso, essa loirinha recentemente jogou uma colmeia em uma lanchonete. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria sido detida pela polícia. Ótimo, hora de comer. Naruto juntou as mãos e gritou antes de atacar. Teuchi olhou orgulhosamente para Ian, como se dissesse, olhe para Naruto e depois olhe para você. Me dá uma tigela também. Cheirando a álcool e parecendo instável, Jiraiya sentou-se ao lado de Naruto, apenas para ser odiado por Naruto. Tio de cabelos brancos, você pode se sentar mais longe? Ótimo, outro tio. Este lugar é um imã para problemas. Depois de comer até se fartar, Ian se preparou para sair. Sentindo-se um pouco culpado por estar atrasado devido à sua atitude despreocupada, Jiraiya ficou sem palavras diante da antipatia de Naruto. Jiraiya não teve escolha a não ser se aproximar de Ian, sorrindo. Olá, pequeno Uchiha. Hoje você realmente me fez parecer um idiota. Se outra pessoa o chamasse de pequeno Uchiha, seria zombeteiro e sarcástico. Mas para Jiraiya, era apenas um termo. Só estou cumprindo meu dever. Ian disse calmamente, se você não estiver satisfeito, posso ajudar a espalhar a notícia de graça. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.